Já imaginou ser campeão do Campeonato Brasileiro, título esse o maior disputado em nosso país, e na temporada seguinte amargar o rebaixamento para a Série B? Até o presente momento, isso nunca aconteceu, até porque para um clube alcançar essa façanha, ele tem que fazer muita força para que isso se concretize, embora em algumas edições isso andou perto de acontecer. Em 2000, o Corinthians vinha de o bicampeonato brasileiro, ao vencer as edições de 1998 e 99, e na Copa João Havelange, então Campeonato Brasileiro de 2000, o Timão fez uma péssima campanha, e dentre os 25 clubes do módulo azul, equivalente aos clubes da primeira divisão, o Corinthians foi o vice-lanterna ao final da primeira fase, chegando inclusive a perder 9 jogos consecutivos. Entretanto, como não existia rebaixamento na Copa João Havelange, o Timão se safou do risco de cair para a Série B de 2001. Em 2010, o Flamengo era o atual campeão brasileiro, e numa campanha pra lá de ruim no campeonato, o clube chegou na última rodada com risco de queda, mas com um empate de 0-0 contra o Santos na 38ª rodada, o clube se manteve na elite. Em 2013, o Fluminense era o atual campeão brasileiro, e ao final da 38ª rodada, o clube terminou na zona de rebaixamento, sendo assim um dos que jogariam a Série B de 2014, mas uma reviravolta ocasionada pela escalação irregular do meio-campo Everton por parte da Portuguesa fez com que o Fluminense escapasse da degola e caísse em seu lugar a Lusa, que foi punida com a perda de 4 pontos. Como viram, nunca aconteceu de um campeão brasileiro ser rebaixado na temporada seguinte, com os casos mais próximos tendo sido esses mencionados, mas em grandes ligas do futebol europeu e também na América Latina, isso já aconteceu em algumas ocasiões, e nesse vídeo você vai saber quais foram os clubes que conseguiram essa incrível e amarga proeza. Vamos começar pelos casos mais antigos, e no campeonato inglês, um clube que atualmente vem dominando o cenário nacional e que foi campeão da Premier League recentemente, já protagonizou o vexame de ser campeão em um ano e rebaixado no outro. O Manchester City, bem antes de ser um dos mais ricos do mundo como é atualmente, lá na temporada 36-37 foi campeão inglês pela primeira vez em sua história, e na época eram 22 clubes que jogavam a elite. Em 42 rodadas, o City obteve 22 vitórias, 13 empates e 7 derrotas, somando 57 pontos, com a vitória na época valendo 2 pontos. O curioso é que nessa temporada, o rival Manchester United foi um dos rebaixados para a segunda divisão. Na temporada seguinte, a 37-38, o Manchester City não sustentou a boa fase de um ano antes e acumulou resultados ruins na elite inglesa, e como consequência foi um dos rebaixados para a segunda divisão, ao somar 36 pontos nas 42 rodadas, obtendo 14 vitórias, 8 empates e 20 derrotas, campanha idêntica ao do lanterna West Bromwich. Da Inglaterra, viajamos até o Chile, onde em uma oportunidade o campeão da Liga Chilena foi rebaixado na temporada posterior. Em 1954, a primeira divisão do Chile contava com a participação de 14 clubes, e dentre esses 14, os 8 primeiros se classificavam para uma segunda fase, onde todos contra todos se enfrentavam em turno único, com a soma da pontuação nas duas fases, declarando o clube campeão. O campeão chileno de 1954 foi a Universidade Católica, que nas duas fases agregadas somou 43 pontos contra 42 do rival, o Colo-Colo. Na temporada seguinte, em 1955, a quantidade de participantes foi a mesma, assim como o método de disputa, e fazendo uma péssima campanha, o atual campeão, a Universidade Católica, terminou em último lugar ao final da primeira fase, tendo ainda uma chance de se safar do rebaixamento com a disputa de um hexagonal. Porém, vencendo apenas um jogo nesse hexagonal do rebaixamento, a Católica novamente terminou em último lugar e amargou o rebaixamento para a segunda divisão do Chile, sendo o atual campeão. Do Chile, seguimos até o México, e também na década de 50 e nas mesmas temporadas, um clube do país repetiu o roteiro da Universidade Católica. O Clube Deportivo Marte, clube esse que já nem existe mais, em 1954 foi campeão mexicano pela terceira vez em sua história, e na época a elite contava com a participação de 12 clubes. Em turno e retorno, o Deportivo Marte ficou com a taça ao somar 26 pontos, obtendo 11 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, terminando com um pontinho a mais que o vice, Ouro de Jalisco, e o terceiro colocado, o Puebla. Na temporada seguinte, em 1955, o Deportivo Marte não sustentou a boa fase da temporada anterior e acabou fazendo um papelão na elite mexicana, ao terminar rebaixado para a segunda divisão. Em 22 rodadas, o Marte venceu apenas 2 jogos, empatou 7 e perdeu 13, ficando em 12º e último lugar.
De volta à Europa, vamos contar o único caso que aconteceu no campeonato alemão, também conhecido como Bundesliga. O Nuremberg está atrás apenas do Bayern de Munique quando o assunto é títulos do campeonato alemão. Afinal, o clube possui 9 taças, contra 8 do terceiro maior vencedor, o Borussia Dortmund, e bem longe do bicho-papão, o Bayern, que está caminhando para o seu 32º título alemão. A última conquista do Nuremberg foi na temporada 1967-68, quando conquistou a Bundesliga ao somar 47 pontos, obtendo 19 vitórias, 9 empates e 6 derrotas em 34 rodadas. Na temporada seguinte, a 68-69, o clube não manteve o bom planejamento e capengou na Bundesliga, ficando vários jogos seguidos sem vencer, e como consequência, o Nuremberg amargou rebaixamento para a segunda divisão. Nas 34 rodadas, o clube venceu 9 vezes, empatou 11 e perdeu 14, terminando na 17ª e vice-lanterna. O Gotemburgo é um dos maiores clubes de futebol da Suécia, tanto que é o único do país que possui título internacional, e não apenas um, mas 2. Títulos esses o da Copa da UEFA, atual Liga Europa, conquistados nas temporadas 82 e 87. O clube é mais um que conseguiu a proeza de ser campeão nacional em uma temporada e rebaixado na outra, e o título foi ganho em 1969. Na época, o campeonato sueco foi disputado por 12 clubes, e o Gotemburgo terminou a competição com 31 pontos contra 28 do Malmö FF, e a campanha foi de 13 vitórias, 5 empates e 4 derrotas em 22 rodadas. No ano seguinte, em 1970, o Gotemburgo não manteve a boa fase da temporada anterior e acabou rebaixado na elite sueca, ao terminar na 11ª e vice-lanterna, e a campanha foi de 6 vitórias, 5 empates e 11 derrotas nas 22 rodadas. Na Itália já existiu muitos casos de corrupção envolvendo os mais variados clubes, que participavam de esquemas de manipulação de resultados. O caso mais famoso e mais recente envolvendo um gigante do país aconteceu com a Juventus, que vinha de 2 títulos da Série A nas temporadas 2004-2005 e 2005-2006. E após o escândalo estourar, a velha senhora perdeu os escudetos e foi penalizada com o rebaixamento para a Série B, com outros tradicionais clubes como Milan e Lazio também envolvidos no esquema. Na temporada 78-79 do campeonato italiano, o grande campeão foi a equipe do Milan, que somou 44 pontos em 30 rodadas, numa campanha de 17 vitórias, 10 empates e apenas 3 derrotas. Na temporada seguinte, a 79-80, o rosoneiro fez campanha não só suficiente para se manter na elite, mas também obteve uma vaga na Copa da UEFA, já que terminou na 3ª posição, com 5 pontos a menos que o grande campeão, a Internazionale. Entretanto, meses após o fim da temporada, foi descoberto que jogadores do Milan estavam envolvidos em esquema de manipulações de resultados, e como castigo, a Federação Italiana decretou o rebaixamento do clube para a Série B. No campeonato francês, também já aconteceu escândalos que acarretaram no rebaixamento de um gigante do país, e esse fato aconteceu na década de 90. O tradicional Olympique de Marseille, único clube do país a possuir título da Liga dos Campeões, entre as temporadas 88-89 e 92-93, foi pentacampeão francês consecutivo, mas esse último título acabou sendo cancelado devido a um escândalo envolvendo o presidente do clube na época, Bernard Tapie. Segundo denúncias, o então presidente subornou jogadores do Valenciennes para que deixasse o Marseille vencer o jogo da 36ª rodada do campeonato francês, jogo esse que antecedeu a final da Champions contra o Milan. Além do pedido para que deixasse o Marseille obter a vitória, também foi solicitado para que não entrassem forte nas jogadas, a fim de evitar possíveis lesões e, consequentemente, eventuais desfalques para a importante final europeia. Atendendo ou não ao pedido, o Marseille saiu de campo com a vitória por 1-0 fora de casa e encaminhou mais um título francês. Ao final da temporada, com o pentacampeonato assegurado e também com a conquista do título da Champions após vencer o Milan por 1-0, o Marseille sofreu um duro baque ao ser denunciado pelos jogadores do Valenciennes e, como consequência, a Federação Francesa retirou o título francês do clube e ainda aplicou como pena o rebaixamento para a segunda divisão. Só que esse rebaixamento só foi cumprido na temporada 94-95. Além disso, o Marseille também ficou impossibilitado de disputar a final do Mundial Interclubes contra o São Paulo, e em seu lugar foi o vice-campeão europeu, o Milan. De volta à América do Sul, seguimos para o Equador, com o único caso envolvendo um clube daquele país que foi campeão nacional e na temporada seguinte amargou o descenso.
A LDU é o único clube equatoriano que venceu não só a Copa Libertadores, como também a Copa Sul-Americana, e ambas as conquistas foram em cima do Fluminense e em temporadas consecutivas. O clube nas temporadas 98 e 99 foi bicampeão equatoriano consecutivo, e em cada edição o número de participantes foram 12. No ano 2000, a temporada não foi nada boa para a LDU, mesmo vindo de um bicampeonato nacional e com presença na Copa Libertadores, onde inclusive mediu forças contra o Corinthians em seu grupo, com um dos encontros terminando 6-0 para o Timão. Em crise após eliminação na fase de grupos do torneio continental, onde não venceu sequer uma partida, a LDU protagonizou novo vexame no nacional e terminou entre os rebaixados, ao encerrar a participação na nona e vice-lanterna de um total de 10 participantes. No campeonato boliviano, foram 2 os casos de clubes campeões que foram rebaixados no campeonato seguinte, e o primeiro caso foi lá na década de 60. Em 1969, o campeão boliviano foi a equipe do Universitário de La Paz, título esse o único de sua história. Na temporada seguinte, em 1970, o clube fez uma campanha ruim e não conseguiu se manter na elite boliviana e amargou o descenso para a segunda divisão. São poucas as informações acerca do Universitário de La Paz, e devido ao título de 69, o clube foi um dos participantes da Copa Libertadores de 70, caindo no mesmo grupo de River Plate e Boca Juniors, sendo essa a sua única participação na competição continental. Anos mais tarde, quando o campeonato boliviano adotou o sistema Apertura e Clausura, aconteceu novo rebaixamento de um atual campeão, e isso foi no ano de 2010. Naquela temporada, o Jorge Wilstermann foi o campeão do Apertura, e graças à conquista garantiu vaga na Copa Libertadores de 2011. Ainda em 2010, na disputa do Clausura, o clube, diferente do desempenho do Apertura, fez uma péssima campanha, o que resultou no rebaixamento para a segunda divisão boliviana. Bom galera, será que algum dia veremos o atual campeão brasileiro sendo rebaixado na temporada seguinte? Não esqueça de curtir o vídeo e de deixar a sua opinião nos comentários.